Vamos lá, seja bem-vindo novamente à disciplina de análise de sistemas orientados a objetos, para a parte 4 da semana 3, onde estamos tratando do assunto requisitos funcionais e não funcionais. Estamos finalizando essa semana. Na última parte, nós falamos sobre os requisitos não funcionais, sobre a importância deles, né? E esses requisitos, eles descrevem restrições sobre os serviços, eles descrevem restrições sobre os requisitos que antes foram coletados, ou funções oferecidas pelo sistema, ou até mesmo sobre o projeto, a condução do projeto como um todo. Eu expliquei isso. Eles impõem limitações para criar uma solução, né, para criar projetos. Podem ser limitações de tempo, preciso entregar o projeto em 3 meses. De custo, tenho 100 mil reais. De tecnologias, precisa ser em Java. De legislação, precisa atender à lei de proteção aos dados pessoais. De performance, o sistema ele tem que, ele na verdade ele precisa responder em no máximo 5 minutos, 2 minutos e por aí vai. E agora nós vamos falar então sobre a classificação dos requisitos não funcionais, para que fique mais claro ainda esse conhecimento. Os requisitos não funcionais, eles se classificam em requisitos do produto ou de produto, requisitos organizacionais, requisitos externos e ainda requisitos de domínio. Eu só quero colocar um adendo aqui para de repente alguém não falar que eu estou criando uma nova classificação. Requisitos de domínio, nós vamos entendê-los como regra de negócio. E tem diversos autores, inclusive os mais consagrados, eles excluem os requisitos de domínio dos requisitos não funcionais. Eu estou colocando aqui apenas por um contexto de entendimento e até de diferenciação, mas vamos ficar com os requisitos de domínio aqui para que a gente diminua até o material, mas para que fique claro que eles são regras de negócio. Vou explicar isso mais adiante. Bom, a primeira classificação que nós temos é a classificação como requisitos do produto ou de produto. Os requisitos de produto são aqueles requisitos não funcionais que especificam o comportamento do produto. E aí você tem que lembrar do produto final, daquele já entregue, seja nas iterações do processo, ou aquele já final, finalizado, entregue para o usuário. Referem-se a atributos de qualidade que o sistema deverá apresentar ao final do seu desenvolvimento. Olha o que eu disse, referem-se a atributos de qualidade. Nós falamos de qualidade na primeira semana, qualidade do processo, qualidade do produto. Então veja, requisito do produto ser confiável, confiabilidade, usabilidade, eficiência, portabilidade, manutenibilidade e segurança. São alguns dos, são os principais, na verdade, as principais classificações, né, que nós podemos entender acerca dos requisitos do produto. Confiabilidade. Bom, como foi dito no slide anterior, refere-se a atributos de qualidade que o sistema deverá apresentar. E eu não consigo imaginar um sistema que ele não se apresente como confiável. O usuário, quando detecta que o sistema não é confiável, ele começa a tirar do sistema a segurança de alguns processos. Então veja, o sistema ele precisa ser confiável. Imagina, você vai lá no banco, faz um depósito e no outro dia você vai, esse depósito não está mais. Eu duvido que você vai fazer outro depósito até você ter certeza do que aconteceu, porque ele não se mostra confiável, né? Assim como às vezes a gente ouve pessoas falando sobre erros em sistemas bancários e aí eu já levanto a minha orelha assim, já fico desconfiado e falo: erro em sistema bancário, não digo que não exista, mas que são muito difíceis, porque são sistemas altamente confiáveis, sistemas que eles
não podem de algum modo dar prejuízos para o banco. Então o banco vai prezar de todas as maneiras pela confiabilidade. No entanto, sistemas de grandes bancos ainda são sistemas de tecnologias legadas, porque eles vão alcançando um nível de maturidade, de confiabilidade, que fica até difícil apostar em algo novo, né? Então veja, o sistema se comporta de modo confiável, sem a apresentação de erros e inconsistências no processamento das informações. Fiz um depósito, pode ficar tranquilo, 20 minutos, 30 minutos, no ciclo do banco o dinheiro vai aparecer na conta, né? Se foi feito corretamente. A usabilidade é um requisito, uma classificação, né, vamos dizer assim, de um dos requisitos não funcionais relativos ao produto, e que diz que o sistema, que o produto final tem uma boa usabilidade. Ele tem telas claras, ele tem um bom manuseio, o usuário consegue manusear o sistema de uma maneira tranquila. Ele é fácil de usar, possui recursos de interface interessantes, né? Atendendo até mesmo quesitos de acessibilidade, como eu disse, eu mencionei isso na semana 3. Eu já utilizei sistemas que eles tinham toda uma questão de tecnologias assistivas. Por exemplo, você vai trabalhando o mouse pelo sistema e ele vai falando sobre as funcionalidades que estão ali. Para quem? Para os deficientes auditivos. Desculpa, para os deficientes visuais. Enfim, e também contrastes de cores para que eles possam ser utilizados por deficientes visuais, não completos, obviamente, mas por aqueles que têm um baixo grau de visão. Eficiência, esse é um ponto bem interessante, eu gosto de comentar ele. É um dos requisitos, é um dos pontos de qualidade que será analisado invariavelmente pelo usuário final. O sistema responde pelas tarefas de modo adequado e suficiente, desobrigando o usuário de buscar outras ferramentas para o cumprimento de suas tarefas. Eficiência. Quando os requisitos são mal coletados, os requisitos funcionais são mal coletados, o sistema foi mal projetado, o sistema apresenta erros, o usuário acaba tendo que adotar outras estratégias para ele resolver os seus problemas. Quando esse usuário, que nós aprendemos que ele é um stakeholder, certo? Nós aprendemos isso. Ele é um stakeholder, vimos isso lá na semana 2. E esse stakeholder, ele tem uma alta influência e ele começa a ser decepcionado com relação ao quesito de eficiência, pode ter certeza que é um risco desse projeto ser trocado, desse software ser trocado, porque ele não está sendo satisfeito. Os usuários que toleram problemas de eficiência, na sua grande maioria, são usuários que não têm alta influência, porque se tiver, ele acaba influenciando pela troca. Portabilidade, possibilidade do sistema ser utilizado em diferentes plataformas. E aqui, quando eu digo plataforma, não só de sistemas operacionais, mas também de arquitetura de hardware diferente. Eu estou falando de portabilidade para ambientes pequenos como ambientes grandes, máquinas diferentes mesmo, né? E um outro quesito de qualidade que os desenvolvedores gostam muito, né, que é a manutenibilidade. O desenvolvedor sempre gosta de algo que facilite a sua vida. Isso é fato, né? Facilitou nossa vida, já ganhou com a gente. Então veja, manutenibilidade é a capacidade, e eu coloquei desse modo aí porque eu acho que fica mais fácil de entender, é a capacidade de ser fácil de se dar manutenção. Olha, ou seja, é a capacidade que o software tem, é a qualidade que ele tem de ser fácil de dar manutenção. Facilidade de alteração de suas estruturas, a tecnologia dele não é legada, não usa muitos componentes de terceiros, né? Não requer muitos plugins na ferramenta e aquela coisa toda. A conversa, a arquitetura é muito tranquila, então assim, poxa, dá até um certo prazer você dar manutenção no sistema porque ele é bem feito. É um quesito do produto.
E segurança, não somente voltado para questões de login de usuário, já expliquei sobre isso, mas também integridade das informações, consistência das informações. Log de alterações vai ter, auditorias vai ter, ou seja, são pontos que você tem que pensar enquanto analista de sistemas, se o teu produto final terá esses quesitos, atenderá esses quesitos, né? Deixa eu trazer uma ideia para vocês, uma informação. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem alguns softwares de grande porte, como o SAP, é, R3, eu acho, alguma coisa assim, SAP One. É um sistema, é um dos sistemas mais utilizados mundialmente. Grandes empresas usam ele. Uma boa parte do PIB mundial circula no SAP. E é bem interessante quando a gente pergunta, né, por quê? Por que, que as pessoas usam o SAP? Primeiro, porque ele tem uma boa qualidade, é um software de grande qualidade. Mas uma das qualidades dele é justamente a segurança das informações. Não é recomendável que se faça intervenção nos dados do SAP, porque senão ele pode enfrentar algumas dificuldades para funcionamento. Então, uma das garantias que os consultores SAP vendem para os seus clientes é justamente a segurança das informações. E isso, quando você olha para uma pequena empresa, talvez não faça tanto sentido, mas quando você mira em uma grande empresa, isso faz todo sentido. Tá? Requisitos organizacionais. Os requisitos organizacionais são derivados de quê? De metas, de políticas e procedimentos das organizações do cliente e do desenvolvedor. Olha um exemplo. Requisitos organizacionais para o processo de desenvolvimento. É o estabelecimento de padrões de processo, modelos de documentos que devem ser usados, possibilidade da produção de documentos, pode ser um requisito do contratante, como eu disse agora há pouco, na semana 2, não, na parte 3, desculpa, que o cliente pode te contratar e pedir para que você funcione sob um determinado framework de gestão de atividades, como o Scrum. Isso é um requisito organizacional, né? Ou pode ser um requisito que parta de você enquanto fornecedor de software. Diga para o teu cliente assim, olha, eu trabalho com uma metodologia assim, onde eu aplico Scrum, e eu preciso de um representante da empresa para que fique como Product Owner. E eu preciso que vocês indiquem, essa pessoa tem que estar disponível sempre quando eu precisar, para participar de reuniões, de checagem de requisitos e tal. Então, assim, isso é um requisito organizacional, tanto do cliente como do desenvolvedor, tá? Requisitos de implementação, qual a linguagem de programação que vai se trabalhar, qual SGBD, qual banco de dados, né? Ou se vai construir olha a decisão de projeto, olha onde os requisitos não funcionais impactam as decisões de projeto. Ou se vai utilizar o ORM, que são os mapeamentos ou mapeadores de objeto relacional, para se tornar independente de SGBD. É uma pergunta. Ah, vai ser independente de banco? Sim. Ah, então tudo bem, vamos usar um ORM com uma camada de dados bem implementada, é, implementando padrões de repositório para que tenhamos uma camada independente e aí possibilite, se for o caso, trocar de banco de dados. Então depende, né? É uma ideia. Os requisitos organizacionais são derivados de metas, políticas e procedimentos das organizações, do cliente e do desenvolvedor. A exemplo, restrições de entrega. Eu falei sobre isso. O produto da Copa, por exemplo, tempo para chegar no mercado, restrições de cronograma, restrições orçamentárias, né, como custo ou como custo-benefício. Tá? É um requisito organizacional. Agora, falando sobre os requisitos externos. Nós estamos falando dos requisitos não funcionais atendendo a requisitos externos. Por exemplo, os requisitos externos referem-se a todos os requisitos derivados de fatores externos ao sistema e seu processo de desenvolvimento. Externos, mas que influenciam no processo. Interoperabilidade com sistemas de outras organizações. Por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso, qualquer sistema que seja de vendas,
ele precisa, por exemplo, emitir nota fiscal eletrônica. Então, isso é um requisito externo. A interoperabilidade com o sistema da Cefaz deve ser respeitada, deve ser implementada. Os sistemas devem gerar as informações de acordo com o que a Cefaz aceita. E ali a comunicação vai acontecer. Existe um padrão para isso, foi estabelecido. Eu não posso emitir uma NFE do jeito que eu quero. Eu preciso seguir um padrão externo vindo da Cefaz. Requisitos legais, requisitos de privacidade, requisitos éticos. Olha, por exemplo, eu trago aí com destaque as legislações específicas da nossa área, tanto para a atuação do profissional como para o respeito com relação a dados e privacidade do cliente. Por exemplo, lei de proteção aos dados pessoais, o Marco Civil da Internet também traz algo com relação aos dados, né, do cliente, da pessoa. Então, são requisitos. Hoje em dia, se vai se desenvolver sistemas que ficarão disponíveis na internet, tem-se que tomar cuidado com isso, com a possível invasão de um servidor, a possível exposição dos dados pessoais e por aí nós podemos ver. Algum tempo atrás nós passamos por uma situação como essa. Diversas informações pessoais de milhares de pessoas foram divulgadas. Eu não lembro a empresa, mas na verdade vazaram, né? Não foram divulgadas. Então, o requisito externo é isso: o atendimento a questões legais, é, que estão externamente, mas que influenciam internamente no projeto. E aí nós entramos nos requisitos de domínio. Olha lá, os requisitos de domínio, eu expliquei, são as regras de negócio, são provenientes do domínio do problema. Eu estou desenvolvendo um software para universidades, então eu vou me encher de requisitos de domínio. São requisitos do domínio em questão que eu estou trabalhando. Refletem características e restrições desse domínio. Podem restringir requisitos funcionais existentes ou estabelecer como cálculos específicos devem ser realizados, refletindo fundamentos do domínio de aplicação. Representam as regras de negócio que deverão ser atendidas. Olha um exemplo disso. Eu, por um tempo, trabalhei com sistemas de folha de pagamento de servidores públicos. E lá nós tínhamos muito conhecimento sobre as regras de negócio que envolviam esses sistemas. E um exemplo disso é como que se calcula a margem consignável de um servidor público. Quais verbas podem entrar, quais verbas não entram, quais verbas eu tenho que deduzir, qual é o percentual máximo. Tudo isso são conhecimentos que vêm do domínio do problema em questão. Ele surge desse contexto. E é por isso que nós chamamos que eles representam as regras de negócio que deverão ser atendidas, né? É uma questão que é fundamentalmente importante. Essas regras de negócio geralmente incluem terminologia específica do domínio e fazem referência a conceitos do domínio. Podemos dizer que as regras de domínio são a inteligência do negócio em si. É claro que grande parte dos sistemas apenas se preocupa em apenas armazenar dados, mas grande parte também se preocupa em não só armazenar dados, mas sim também com relação às regras que envolvem esses dados, a inteligência de mercado, a inteligência do negócio, né? Sem tais regras, o sistema perde o sentido, pois deixa de absorver o funcionamento do negócio. Se torna inócuo, porque você tem um sistema que não se atenta para as próprias regras de negócio. Ou seja, uma ferramenta que não é eficiente, que não é eficaz para o usuário, que ele precisa, vou armazenar os dados aqui, mas na hora de fazer um cálculo ele precisa fazer na mão, porque não tem uma regra de negócio que possa absorver essa forma de cálculo. Então isso é bem importante que se fale, que se pense, né? Os requisitos de domínio são as regras de negócio extremamente importantes. E eu lembro de eu ter comentado, não lembro em qual parte agora, que eu falei que muitas vezes os usuários, eles mesmos não sabem ou não conseguem entregar completamente o conhecimento acerca do próprio negócio. E é aí onde o analista de sistema acaba desenvolvendo essa habilidade de entender melhor do negócio do cliente do que ele mesmo. Isso é bem normal, é natural. Nós vamos acabar entendendo do negócio dele
bem mais rápido e bem melhor que ele. O sistema deve fornecer uma forma de impor um percentual. Olha um exemplo, né? O sistema deve fornecer uma forma de impor um percentual máximo de descontos em pedidos. Regra geral: todos os clientes estarão sob esta regra. Regra de exceção: clientes cujo pedido estiverem acima de 5.000 e que conterem ou que contiverem mais de 10 dos produtos vendidos pela empresa, eles terão um percentual de desconto diferenciado. Isso é regra de negócio. É quando você começa a trazer a inteligência do negócio para dentro do sistema, inteligência da empresa para dentro do sistema. Pode se tornar diferencial na atuação da empresa. Enfim, vimos que os requisitos não funcionais são requisitos demasiadamente importantes, podem ser de vários tipos, né? Como eu coloquei, requisitos do produto, organizacionais ou externos, e aí correndo por fora os requisitos do domínio, regras de negócio, e que o não atendimento a um desses requisitos pode inviabilizar o projeto como um todo. Nós chegamos ao final de mais uma semana, eu espero que vocês leiam o material, pessoal, leiam o material, eu escrevi ele para vocês, notas de aula, colecionando documentos e outros materiais que eu tenho, que eu já ministrei em outras disciplinas, e que eu acho que é fundamental para quem vai trabalhar com desenvolvimento de sistemas entender disso. A análise, ela faz uma investigação sobre os requisitos. É na fase de análise que a gente descobre os requisitos, que a gente busca entender o que vai ser feito, né? Então, eu espero que vocês possam de fato mergulhar nisso, porque é importante. Professor, eu não sei se eu seria um desenvolvedor, mas se você aprender bem o que está sendo passado aqui, pode ser que você seja um bom analista, não um desenvolvedor. Até porque desenvolvimento é um papel, mas um bom analista, um bom projetista, né? As empresas carecem desse tipo de profissional. Então aprofundem os conhecimentos em requisitos funcionais e não funcionais. A identificação é fundamental, porque o primeiro se trata daquilo que o sistema deve fornecer, enquanto o segundo das restrições sobre as quais vai se operar, né? Tanto o sistema quanto todo o processo. O devido tratamento e gestão desses requisitos é muito importante. Para isso nós vamos trabalhar mais para frente sobre documentação, tá? Então, olha só, a documentação de qualidade, o refino, a verificação e validação são atividades que não podem ser ignoradas. Antes de se iniciar a implementação de fato, que é a codificação de um requisito em uma linguagem, nós temos que ter certeza de que esse requisito está claro, não digo completo, detalhado, mas que está claro, para a gente não perder tempo, não ter retrabalho e, enfim, mais custos. Na próxima semana nós vamos estudar sobre as técnicas de levantamento de requisitos. Eu recomendo que você se dedique, porque vai ser uma semana bem interessante, tem muitas técnicas que nós precisamos entender e a aplicação disso no contexto prático também é bem interessante. Eu deixei para vocês, vou disponibilizar todas as videoaulas, vou disponibilizar o material e também disponibilizar a nossa atividade 3, que ela é um caso prático. Um caso prático assim, traz questões para vocês identificarem se são requisitos funcionais ou não funcionais, faço mais algumas perguntas adiante, são 5 questões só, bem tranquilas, mas que vocês não precisam respondê-las rapidamente. Eu recomendo que deixe isso para depois do chat, né? Não sei como que é a organização do seu tempo, mas dilua o estudo da disciplina ao longo da semana e tire suas dúvidas, faça perguntas, né? Ah, professor, eu vou fazer a pesquisa das questões da internet. Olha, isso aí é uma opção sua. Eu não recomendo de forma alguma. Eu sempre uso algumas questões que eu tenho e que foram também tiradas da internet, utilizadas por outros professores, mas a qualidade do teu aprendizado é você quem decide, né? Mesmo que passe em todas as avaliações, mesmo que consiga formar,
Se você não tiver tido um bom aprendizado, dificilmente se colocará no mercado de trabalho. O mercado ele não tolera coisas que a academia tolera, tá? Então se dedique, não engane você mesmo, faça atividade, não entendeu, pergunta para o professor. Eu tenho zelado das respostas de vocês, todo mundo que pergunta eu respondo, não estou demorando muito tempo. Entro todos os dias na plataforma para ver se tem perguntas novas e estou respondendo. O chat eu procuro, esse chat da semana passada, dessa última sexta-feira, foi bem legal, bem interessante. E está vindo o próximo chat aí na sexta-feira. Reúna as tuas dúvidas, vamos conversar, façam perguntas que nós com certeza esclareceremos. Tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima semana, semana 4. Abraço.